Gostaria de cumprimentar todos da mesa e que assistem com boa noite. Fico muito feliz com o convite para poder compartilhar questões relacionadas, então, à minha trajetória de pesquisa e também ouvir a trajetória de pesquisa de outros participantes, como o da Júlia e os outros integrantes do evento e das outras salas temáticas. Eu me chamo Daniel, sou formado em licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, então, eu faço mestrado também em Ciências Sociais pela mesma universidade e faço parte da linha de pesquisa de cultura e subjetividades. E todas as minhas pesquisas tiveram como eixo central gênero e sexualidade. No meu trabalho, então, de conclusão de curso, eu investiguei a adesão à normativa 2803 de 2013, que é popularmente conhecida como processo transexualizador, dá então direito ao tratamento hormonal no nível ambulatorial e hospitalar a pessoas transexuais e travestis. A grande questão foi compreender como aconteceu essa implementação dessa política pública, que está centrada em grandes centros urbanos, como capitais, e dessa forma como pessoas transexuais e travestis, né, de municípios afastados desses centros são desassistidas dessa política pública, né? E também identifiquei uma reprodução de uma cisnormatividade pelos profissionais de saúde, que faz com que esses sujeitos que frequentam o SUS não somente por questões de tratamento hormonal, não frequentem esses espaços, melhor dizendo, por terem sua identidade de gênero não reconhecida. Então, trabalhei com questões de corpo, agência, classe social, capital cultural e reconhecimento. Já hoje eu vou compartilhar um pouco das questões que estão relacionadas à minha pesquisa de mestrado. Tem como tema masculinidades na busca sexual entre homens, usuários do Grindr na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, a qual investiga, então, a construção de modelos de masculinidades na plataforma do aplicativo, pensando especificidades do contexto de Santa Maria, que é uma cidade caracterizada por um grande polo militar e universitário, com muitos municípios pequenos aos redores. E dessa forma, a minha pesquisa ela se justifica porque eu abordo essa temática da masculinidade em um contexto social que é distante da maioria das produções acadêmicas, né, evidenciando a constituição de uma masculinidade que ela vai negociar e vai interagir com signos tradicionalistas e campeiros. Já com relação à roda temática de hoje, que é sobre corporeidades, mídias digitais e relações sociais, eu vou fazer um aparato das discussões teóricas que permeiam a minha pesquisa. Então, a primeira pergunta é: por que devemos estudar gênero? Primeiro, a gente deve identificar que gênero é uma construção histórica e social. A Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, de 1949, vai colocar que não se nasce mulher, torna-se, ao passo, então, que existem construções generificadas que foram desenvolvidas a partir de caracteres sexuais distintos. Já a Judith Butler, ela vem endossar então a discussão porque ela propõe que existe uma matriz sexual chamada sexo, gênero e desejo, né? E para Butler não é só o gênero que é construído, mas também o sexo. E essa matriz ela regula os corpos, propondo então que esses sujeitos se identifiquem a partir do sexo anatômico, que ele é binário, masculino e feminino, né? O que acaba por excluir sujeitos intersexo, e que eles estejam de acordo com as construções do gênero, os papéis sociais construídos a partir do sexo, e então se oriente o seu desejo ao sexo oposto. A Butler, então, discute no terceiro capítulo de Problemas de Gênero, propondo, então, gênero enquanto uma performance reiterada cotidianamente na prática social. A autora vai dizer que a construção social do gênero é um exercício que ele é cotidiano e impossível de atingir. Se pensamos nas construções sociais da mulher e do homem, a gente vê que se trata, então, de uma constante vigilância desses comportamentos, desses sujeitos, sendo impossível de atingir os padrões impostos socialmente. O que acontece, então, é uma constante negociação com esses modelos pré-concebidos. A próxima pergunta é: por que estudar masculinidades? Da mesma forma que a Simone de Beauvoir vai propor que não se nasce mulher, torna-se mulher, esse mesmo discurso vale para a construção do homem. Não se nasce mulher também. Homem, perdão. Torna-se homem. E aí a socióloga australiana Raylan Connell publicou um livro que é chamado Masculinities, a qual ela vai discutir que a masculinidade é uma configuração prática, histórica e social entre sujeitos, né? A qual ela tem uma capacidade de subjugar e hierarquizar os homens de acordo com um ideal específico, que ela vai conceituar como masculinidade hegemônica, um modelo de masculinidade que assume uma posição dominante na sociedade e acaba por subordinar outros modelos de masculinidade.
A masculinidade hegemônica ela organiza as relações sociais a partir desse modelo que é dominante. Alguns anos após, então, a publicação do livro de masculinidades, a Connell lança um novo artigo com o James Messersmith, que ela chama de Revisitando o Conceito de Masculinidade, onde ela salienta que a produção de uma masculinidade hegemônica ela acontece em um nível local e global. Pensando, então, a constituição de masculinidades dos meus interlocutores de pesquisa, fica saliente o quanto é cobrado com que esses indivíduos eles performem uma masculinidade que é relacionada aos saberes do campo, saber cuidar do gado, trabalhar com animais, plantar, atirar, além de cobranças de gênero que são mais universais, tipo não chorar, não demonstrar sentimento, uma distância com a figura paterna, preocupações com relação à constituição de família. E com essa discussão dos ideais de masculinidade, devemos pensar no que a masculinidade ela vai influenciar nas relações sociais desses homens. Nesse sentido, a organização social ela está orientada através de algumas cobranças que vai dialogar com o que a gente já viu até agora, uma cisgeneridade, uma heterossexualidade monogâmica, uma sexualidade reprodutiva, uma expressão de gênero normativa. Então, a passo que sujeitos não heterossexuais, eles já não correspondem à norma heterossexual, né? Mas eles ainda conseguem ter e compreender e adquirir determinados privilégios ao passo que eles se aproximam, então, de algum desses outros ideais. E aí tudo isso vai relacionar, então, a produção dos corpos, né, e dessas experiências individuais que estão ligadas ao desejo e à abjeção. A Avtar Bra é uma autora que vai pensar a constituição das experiências individuais em conjunto com questões como classe, gênero, raça, sexualidade e todos esses atributos vão constituir as experiências individuais. Nesse sentido, as experiências sociais que estão mais próximas às normas que eu disse anteriormente, elas vão conceder determinados privilégios a determinados indivíduos. E aí, quando se trata, né, dessa construção social do desejo e como ela foi concebida através de determinados corpos, tem duas questões que se sobressaem. A primeira é que é a epidemia do HIV/AIDS e a segunda é a pornografia. Com relação à pornografia homossexual, é o primeiro momento em que esses sujeitos eles são vistos e eles são produzidos, né, como sujeitos alvos de desejo e desejantes. E aí tem um documentário na Netflix que se chama Atrás da Estante, que mostra como esse consumo ele era velado e escondido num primeiro momento e como ele sofreu repressões policiais e governamentais. E aí, embora a pornografia tenha colocado esses sujeitos como desejantes, ela instaurou um modelo de corpo que é desejado, né? O sociólogo Richard Miskolc faz uma análise e identifica que o alvo de desejo sobre corpos viris e musculosos aconteceu porque esses sujeitos eles queriam se afastar do estigma do HIV/AIDS, que trazia mudanças corporais, como uma magreza. E aí, trabalhando o corpo, eles se afastavam desse estigma de doença. E aí que surge a expressão sarado, que surge para denominar os corpos sãos, ou seja, sem a doença, né? Então, dessa forma, um corpo musculoso seria um corpo sem o HIV/AIDS. Com relação também à masculinidade, o mesmo autor ele salienta a produções culturais, né, que satirizavam o afeminamento de sujeitos, né, colocando como alvo de chacota, o que contribuiu para criar um pânico, né, de ser identificado como Sissi, que era uma personagem de um produto cultural que representava esse estereótipo, servindo como alívio cômico e nunca também pensado como um sujeito alvo de desejo. E aí, quando a gente pensa essas produções estereotipadas, né, também é possível identificar que o alvo de desejo desses sujeitos, né, dessas cissis, se concentram em homens, então, com um corpo musculoso e uma masculinidade viril. E aí a gente adentra a questão seguinte, que é de que forma essas questões perpassam os aplicativos. De que forma essas questões elas perpassam os aplicativos. E aí eu utilizo o professor Luiz Felipe Zago, que fez uma pesquisa de mestrado e do doutorado sobre representações entre homens na era da internet, né, aonde ele vai propor que esses perfis em sites e aplicativos eles constituem um currículo, ao passo que é utilizado para comunicar os demais usuários sobre si. Essa construção do currículo nos aplicativos, ela acontece sob uma lógica, então, da negação, onde o usuário ele vai comunicar o seu gosto através daquilo que ele não curte. E nos perfis de usuário, o Luiz Felipe Zago discute sobre um processo que ele chama de mostrar e sombrear, onde as fotos elas são recortadas, sombreadas e movidas
para evidenciar determinados atributos e determinar outros. E é assim que a gente pode vislumbrar a construção dos perfis do Grindr. A próxima questão é de que forma os aplicativos eles modificam a forma como nos relacionamos contemporaneamente, visto que a aplicativo ele só foi possibilitado com o surgimento da internet. Aí, para pensar as mudanças que aconteceram nas relações contemporâneas, a gente precisa discutir de que forma o capitalismo ele foi incorporado no campo afetivo. A socióloga marroquina Eva Illouz, ela discute sobre o que ela chama de capitalismo afetivo, que é a incorporação do capitalismo nas formas como nós identificamos nossas relações. A autora vai dizer que, a partir da década de 80, houve uma incorporação do capitalismo numa linguagem especializada da psicologia sobre relacionamentos, né, o que ocasionou uma produção de um nicho muito específico que tinha como objetivo ensinar a resolver problemas relacionados à vida amorosa. E aí foi quando começou a surgir revistas, programas de TV e sites de relacionamento, até chegar nos aplicativos, né? No Brasil, é proibido qualquer tipo de propaganda destinada a sites ou aplicativos de relacionamento, mas nos Estados Unidos é muito comum a promoção de sites em horário aberto de TV. Trago uma definição breve do capitalismo afetivo, né, que ela vai falar que é uma cultura em que os discursos e práticas afetivos e econômicos moldam uns aos outros, com isso produzindo o que vejo como um movimento largo e abrangente em que o afeto se torna um aspecto essencial do comportamento econômico, e no qual a vida afetiva, especialmente da classe média, segue as lógicas das relações econômicas e de troca. Seguindo então a discussão do capitalismo afetivo, ela também vai falar que é incorporado uma ideologia neoliberal da escolha, né, ao passo que a gente utiliza termos do próprio mercado, como consumo e descarte sobre a nossa vida amorosa. E aí tem, por exemplo, o aplicativo Adote um Cara, onde a mulher ela vai às compras e ela seleciona os homens que ela quer se relacionar, colocando eles no carrinho, né? E isso é uma lógica de consumo. Ou também como determinados aplicativos, inclusive o Grindr, reproduzem então uma lógica da seleção em cardápio, onde os perfis ali estão expostos. E alguns outros teóricos falam, por exemplo, do Grindr como um açougue, onde você vê os pedaços de carne, devido àquele processo de recorte, mostrar e sombrear, que eu já tinha falado anteriormente. Aqui tem mais uma citação dela, que ela vai falar que a terceira consequência é o encontro organizado sobre a égide da escolha neoliberal. Nenhuma tecnologia que eu conheça radicalizou de maneira tão extrema a ideia do eu como selecionador e a ideia de que o encontro romântico deve resultar da melhor escolha possível. Em outras palavras, o encontro virtual é literalmente organizado dentro da estrutura do mercado. Por fim, a internet coloca toda pessoa que está à procura de outra no mercado, em franca competição com as outras. Ao se inscrever no site, você se coloca imediatamente numa situação em que compete com os outros que lhe são visíveis. Ainda discutindo a teoria da Aveluz, ela fala que os sujeitos sociais que ingressam, então, em um relacionamento, elas têm a sensação de estarem perdendo algo, visto que as pessoas são concebidas como apostas e modelos de consumo, onde vai ter sempre um modelo melhor disponível. E aí tem mais uma citação dela que ela vai falar. Em consonância com a lógica cultural de consumo, a tecnologia faculta e até incentiva uma especificação e um refinamento cada vez maiores dos gostos. Ao contrário das necessidades que são fixas, o refinamento é intrinsecamente instável, pois até o prato mais requintado sempre pode ser superado. No campo dos encontros, o processo de refinamento tem uma implicação importante. O processo de busca de outra pessoa torna-se intrinsecamente instável. Ser refinado é precisamente buscar maneiras de melhorar a própria posição no mercado. E ela vai falar que o problema da internet é que as pessoas criam um intenso desejo de alguém que, em suas palavras, está fora de seu alcance, alguém de valor superior ao delas. Não querem se contentar com alguém que lhes seja equiparável. Em vez disso, por verem de perto tantas pessoas que estão acima delas, e pelo fato da internet lhe dar, então, essa ilusão de que essas são fáceis de alcançar, elas anseiam por essas pessoas e não pelas que poderiam conseguir, que é uma constante insatisfação dos relacionamentos. E aí, dentro das relações e essas discussões sobre corporeidade, que eu já trouxe anteriormente, a gente pode pensar que determinados corpos têm um escopo maior de relacionamento e desejo dentro das plataformas. Né? Pensar questões de racialização,
como, por exemplo, corpos negros que são sexualizados e são concebidos como alvo do desejo sexual, mas não de um relacionamento. Pensar corpos que apresentam alguma deficiência, que são infantilizados e também não são concebidos nem como alvo de desejo, nem desejantes. E também questões relacionadas a corpos gordos, que enfrentam uma exclusão sistêmica, seja do espaço público e também das produções de desejo. E aí, uma última discussão que eu queria adentrar era sobre a subversão de gênero ligada, então, ao campo da representação, né? Para a gente pensar questões corporais que envolvem raça, classe, expressão de gênero, forma, e também como tudo está ligado a uma produção cinematográfica e as possibilidades de representação desses corpos. Eu queria falar também um pouquinho sobre como a representação, né, de algum produto cultural ou personagem sofre uma higienização de certa forma, no sentido de que, embora esse personagem ele vá transgredir alguma norma social, ele ainda deve se enquadrar em outras, né, no sentido de que a produção cultural ela visa o consumo e o consumo dos sujeitos, então ela tem que se orientar por padrões estéticos de corpos que são vendáveis. Daí eu trago como, por exemplo, os casais que comporam algumas novelas, né, da Globo, pensar que tem uma representação maior, então, entre homens, né, de homens gays ou bissexuais não tem quase nenhuma representação, né, e quando tem, ela é apagada, invisibilizada, e casais lésbicos, mulheres lésbicas e transexuais também têm uma representação muito menor. Aí eu trago aqui esse exemplo da novela Vale Tudo, que é o primeiro casal entre mulheres, no horário da TV, na Rede Globo, e que não foi bem recebido pelo público na época, e aí por isso eles acabaram matando uma das personagens, né, para poder continuar a trama. Então, pensar como essas questões de representação estão ligadas a um consumo, né, e são ditadas, então, pelo consumo, que também é uma lógica capitalista. Trago aqui outros exemplos de séries, como e reality show, né, tipo de férias com ex, para pensar o tipo de representação de sujeitos que estão tendo, né? O elenco da série Elite, da série um pouco mais antiga, que é Looking, e aí trago também da Modern Family, que é uma representação que foge mais do padrão, né, dessas três representações das anteriores, né, mas ele ainda se orienta por uma lógica que é de classe média, branca, monogâmica, de constituir família. E por último, eu queria trazer a discussão que o Billy Porter fez recentemente ao Harry Styles. Por quê? Porque foi publicada uma foto do Harry na capa da Vogue e foi vista como o primeiro homem de vestido, e teve um alvoroço, teve um reconhecimento, teve uma aceitação muito grande. E aí o Billy ele vai questionar, né, de por que tem uma aceitação tão grande quando é um homem branco e cisgênero e possivelmente heterossexual, quando ele utiliza esses signos femininos, quando ele já está fazendo isso há muito tempo e, na verdade, outras pessoas já estão fazendo isso há muito tempo e, na verdade, não recebem reconhecimento, e sim são alvos de violência. E aí, embora a crítica do Billy ela não incida diretamente sobre o Harry Styles, ele sofreu muito hate na internet, que ele teve que fazer uma retratação explicando que a crítica não era sobre o Harry Styles, mas sim sobre um sistema de representação que oprime determinados corpos e se sustenta nessa coisa de exaltar, né, determinadas produções, determinados corpos que transgridem a norma, quando eles transgridem essa norma até um certo ponto. E a partir do ponto que eles transgridem mais normas sociais, eles já não são representados. E era com isso que eu queria encerrar minha fala, agradecer pelo convite e me colocar à disposição para debater.